Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário de tijolo LVBI da VBI Real Estate, segmento mais específico logística. O L aí é de logística, né? A LVBI faz um negócio ao contrário, que a maioria termina, os tickers de logística termina por LG. E aqui eles começam pelo L e não tem o G. Aí eles colocam L da logística e VBI da gestora. A gente vê que o valor atual do fundo é R$ 117,11. Nas últimas 52 semanas bateu uma mínima de R$ 92,32, bem abaixo do preço atual, e uma máxima de R$ 119,60. E o dividend yield dele no ano está 7,77, o que para mim é um yield relativamente baixo. Acho que o mínimo seria na faixa de 9. Mas por causa da alta dos fundos de tijolos, eu andei pesquisando e a maioria está assim nessa faixa. Um pouquinho acima, outros, um pouquinho abaixo, outros também. Daqui a pouco eu trago mais alguns detalhes para vocês que eu retirei lá do Investidor 10. A mínima dele alcançou no começo do ano, em fevereiro, 17 de fevereiro alcançou a mínima. Você vê que, ó, no ano passado, como eu venho sempre falando, normalmente, até o final de outubro, a maioria dos fundos imobiliários e fiagos estavam em alta. Aí depois da eleição, começaram a despencar. Foi exatamente mais ou menos o que aconteceu com o fundo, ó. Terminou as eleições, ele começou a despencar, cair até chegar a essa mínima. E aí você vê que a maioria dos fundos imobiliários, principalmente de tijolos, a partir do final de março já começaram a se recuperar. E é exatamente isso que a gente vê aqui, ó. Quando é comecinho de abril, ele já começa a subir, ó. Ele já começa a se valorizar. E aí chega aqui nesse patamar mais alto já em junho, que foi mais ou menos o que aconteceu com a maioria. Finalzinho de março, já quase abril, até junho, cresceram muito e depois estabilizaram. Você vê que ele estabilizou e tá trabalhando nessa faixa de 110 mais por aí, batendo quase 120, e a máxima dele foi exatamente no dia 9 de agosto, ou seja, cerca de um mês atrás. A gente vê que o valor patrimonial da cota dele é R$ 115,80, ou seja, ele está com um pouquinho acima do valor patrimonial, 1% acima do valor patrimonial. A maioria dos fundos, como eu falei, de tijolos, com exceção daqueles que estão com algum tipo de problema, estão valorizados, estão acima do valor patrimonial deles. Então é normal você ver isso, e a maioria do pessoal não tem problema em pagar acima de 1, não, quando é fundo de tijolo, né? E a gente vê que o valor patrimonial dele é 1.363 milhões. Ele já é um fundo que eu considero de porte médio aqui para o setor de logística. Abaixo de 1 bilhão já considero fundo pequeno, mas 1.363 já é um fundo de porte médio. A gente vê que ele tem uma quantidade de cotistas bem interessante, 76.188. Afinal de contas, ele tá para completar 5 anos na bolsa. Em novembro ele completa 5 anos na bolsa. Tem uma liquidez diária muito boa, 2,5 milhões de negociação na bolsa por dia. Nos últimos 2 anos ele distribuiu praticamente 74 centavos por mês e no momento está distribuindo 79 centavos, o que dá, em relação ao valor dessa cota dele atual, apenas 0,67% de yield ao mês, o que eu considero um yield baixo. Eu andei analisando anteriormente, alguns meses atrás, exatamente nessa época aí, março por aí, os fundos de tijolos, eles estavam com o valor de cota baixa e o valor distribuído não era tão mais baixo do que o atual, né? Porque fundo de tijolo, né? Vocês sabem que todo ano tem reajuste, normalmente pelo IPCA ou IGPM, maioria pelo IPCA. Então eles têm uma valorização e aumentam o valor dos rendimentos distribuídos todo ano. Então, em relação aos valores distribuídos mais ou menos em março, abril, a maioria desses fundos de tijolo de logística, por exemplo, estavam com rendimento entre uns 0,75% e 0,85% ao mês. Mas com esse aumento no valor das cotas, e como o valor da cota é inversamente proporcional ao dividend yield, quanto maior o valor da cota, menor o dividend yield distribuído, então aconteceu esse fenômeno de cair os rendimentos dos yields mensais dele, né? E aí, claro, consequentemente, diminui o yield do ano todo. Então você vai ver muito yield de fundo de logística já nessa faixa de 0,70. Mas como eu falei, alguns meses atrás, eu estava pegando nessa faixa de 0,75 a 0,90. A gente vê que no ano passado, por exemplo, em janeiro, ele distribuiu 71 centavos, ó. 71 de novo, 72, subiu já um pouquinho, 74, 74, 74, 74, 75. Você vai ver que ele vai subindo, ó. É o natural desse fundo de tijolos, 75, 75, 75, 75. Alguns fundos de tijolos de shopping e de logística, no último mês do semestre, às vezes dão uma paulada. Eles distribuem um valor adicional que eles acumulam durante os 5 meses anteriores para distribuir no último mês. O LVBI a gente está vendo que já é diferente. Ele não faz essa distribuição. Ele tenta se manter tipo um reloginho, sempre com os mesmos valores e até subindo, mas ele não distribui essa paulada no último mês do semestre, o que seria junho e dezembro normalmente. Aí vindo para
para esse ano 75, aí teve uma pequena queda para 72, aí depois 75 de novo, depois 76, 76, 78, 79 e de novo 79. Então tá com 2 meses que ele tá distribuindo 79 centavos no mês. Essa distribuição aqui é do mês de agosto, que vai ser pago agora no mês de setembro. A gente vai agora ver o relatório do mês de julho, que se refere aos pagamentos feitos em agosto, que foi exatamente também 79 centavos. E lembrando, meu amigo, se você quiser me ajudar aqui, fortalecer o canal, ajudar o canal a crescer, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e vamos chegar junto nesses vídeos de fundo imobiliário, porque a gente está tendo uma quantidade de views muito baixa. Isso prejudica e eu posso ter que ser obrigado, infelizmente, a cancelar esse tipo de conteúdo porque o pessoal não está acompanhando muito. Então, se você não gosta de um determinado fundo imobiliário, assista o vídeo mesmo assim. Passe um pouquinho de tempo, porque se você não passar, o YouTube vai considerar que você não gostou do vídeo e aí distribui menos. E aí não adianta você me dar view e ao mesmo tempo tirar view, porque o YouTube vai achar que você achou o vídeo ruim e não vai distribuir para mais pessoas. Então, chegue junto, assista até o que você não gosta para dar mais views e eu permanecer com esse conteúdo, porque ultimamente a quantidade de views está sendo muito baixa. Vários vídeos de fundo imobiliário estão dando 100 ou pouco mais de 100 e o ideal é que dê no mínimo 200. O ideal é no mínimo 200. Vários fundos que eu estou colocando aqui de alta qualidade estão dando views, quantidade de views ridículas, como por exemplo o HGRU, o RZTR, o TRXF, o AUZR, são vários fundos top que eu tô colocando conteúdo aqui e o pessoal não tá assistindo. Então, chegue junto, faça isso. E se você quiser me ajudar mais ainda e me ajudar ao YouTube me pagar mais rápido ainda e quiser ter um vídeo só seu de fundo imobiliário, fica a dica aí. Amigo, você quer me ajudar a acelerar o pagamento do YouTube para eu conseguir pagar aqueles conteúdos pagos que eu sempre falo para você? Então, você vem aqui abaixo do vídeo, clica no valeu, vai abrir essa janelinha, você doa a partir de R$2 e aí no próximo vídeo eu te agradeço pela doação e se você doar a partir de R$20, você coloca aqui no comentário o ticket que você deseja e eu vou analisar para você no próximo vídeo, seja ele de fundo imobiliário, Fiagro ou ação. Muito obrigado, valeu! Chegamos aqui ao relatório gerencial do LVBI do mês de julho, como eu falei, que se refere aos pagamentos feitos no mês de agosto, que a gente já viu que foi de 79 centavos. Como eu nunca li, essa é a primeira vez que eu trago esse fundo aqui no canal, então eu vou ler para vocês o objetivo e política de investimento do fundo. O fundo tem o objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, através de investimento de, no mínimo, 2/3 de seu patrimônio líquido diretamente em imóveis ou direitos reais sobre imóveis no segmento de logística ou industrial, bem como indiretamente através de ações ou cotas de sociedade de propósito específico, cotas de fundos de investimento imobiliário e cotas de fundo de investimento em participações. O fundo teve início, como eu falei, em novembro de 2018. A gestora é a VBI Real Estate Gestão, o administrador é o BTG Pactual, escrituração também do BTG Pactual, taxa de administração total 1,03% sobre o patrimônio líquido e ele não fala de taxa de performance, então eu acredito que não tenha. Temos mais dados aqui, mas basicamente tudo que eu já tinha mostrado para vocês, né? O patrimônio líquido, valor patrimonial da cota, P sobre VP, o dividend yield, o dividend por cota, quantidade de cotistas. Então vamos para a outra parte. Assim, antes de continuar, só mais alguns dados para vocês que eu te retirei lá do Investidor 10, é que atualmente, comparando com seus pares, o LVBI está em 11ª posição de maior dividend yield, ou seja, tem 10 fundos do setor de logísticas com um yield melhor do que o dele. Ele está em top 6 de P sobre VP, ou seja, ele é o 6º mais barato. Está em top 5 de valor patrimonial, ou seja, ele está entre os 5 fundos imobiliários desse segmento de logística maiores no momento. Aqui a gente vê a carteira de ativos do fundo, a gente vê que ele tem 10 galpões logísticos, e aqui ele é interessante, ele bota o nome do galpão logístico pelo nome da cidade, né? Extrema, Guarulhos, Mauá, Araucária, Itapevi, Birituba, Betim, Jandira, Aratu e Cajamar. Você vê que a maioria dos galpões logísticos são 100% do fundo. Esse de Aratu é só 70%, mas é uma exceção, né? Todos os outros são 100%, que ele mostra a ABL total, área bruta alocável, a vacância, você vê que está tudo zero. E aqui você vê o percentual da receita atrelada àquele galpão específico. Interessante que ele não mostra o valor do imóvel, né? Estranho isso. Normalmente fala o valor do imóvel e depois totaliza aqui embaixo. Aqui ele não mostra isso.
Tá aí uma falha no relatório da VBI que eu achei. Porque eu gostei muito do relatório da VBI, mas essa aí pra mim é uma falha. Era pra ter o valor de cada um dos imóveis, era pra ter o percentual do patrimônio líquido atrelado àquele imóvel. E não tem. Aqui ele mostra a alocação por região. Essa região raio 30 de São Paulo é muito importante, porque é uma região muito valorizada, né, para galpão logístico. E ele tem 41% da receita deles vinda daqui, 26% vindo de Extrema, né, como a gente já viu. Isso aqui, basicamente, a alocação por ativo é o que a gente já viu em relação à receita. Só que aqui tá mais bonitinho, digamos assim, nesse gráfico de pizza. Mas a mesma história, ó. Extrema, 26%. É aquilo que a gente já viu. Cada um percentual da receita atrelado a cada um dos galpões logísticos que o fundo tem. Agora, por segmento de locatário, qual é o segmento que trabalha? Então a gente vê que a maioria tá atrelado mesmo à logística. Agora, isso aqui não deixa de ser logística, né? Mas é como se fosse uma sub-área, e-commerce, varejo, bebidas. Tudo é galpão logístico aqui, não tem nenhum galpão industrial, pelo que eu percebi. E aqui por inquilino. Aí você vê que o maior inquilino do fundo, individual, digamos assim, porque tem o outros aqui. O outros, que é uma combinação de vários, é 26%. Mas individualmente é a Amazon. A Amazon é a maior, depois tem a Ambev, DHL, Magazine Luiza. Americanas é que não é legal, mas são vários nomes de destaque aí no nacional aqui e até internacional, né? A maioria dos contratos são típicos, 2/3 típico e 1/3 atípico. A maioria é indexado os reajustes ao IGPM, metade praticamente, e uma parte ao IPCA e um pouquinho ao IPC. Aqui temos a DRE do fundo. Aqui ele mostra o mês de competência e o mês de caixa. De receita imobiliária, o fundo em julho. Vamos considerar o regime de caixa, que é exatamente o relatório do mês de julho, né? Receita imobiliária 12.400.000. Ele não subdivide a receita, mostra só o valor total. E aí mostra as despesas, que totalizam 1.400.000, que são despesas imobiliárias e operacionais. Aqui tem a taxa de administração aqui no meio. A gente vê que no final das contas, de receita operacional teve 11 milhões. Assim, aqui ele separou. É porque aqui é diferente dos outros. Receita imobiliária, ele coloca as despesas para ter o valor do resultado operacional. Ninguém normalmente faz isso. É diferente eles aqui. Aí depois ele coloca as receitas e despesas financeiras. E a gente vê que teve um resultado financeiro, no caso, um prejuízo de 1.700.000. E no final das contas, somando tudo, o lucro líquido foi de 9.300.000 e foi distribuído exatamente tudo. Tudo foi distribuído, que deu 79 centavos por cota. E agora, mostrando como é que está a alavancagem do fundo, como estão as dívidas do fundo, a gente vê que o fundo apresentou um resultado financeiro de aproximadamente 1 centavo por cota, em termos de receita financeira. Em despesa financeira, ele teve 15 centavos por cota. Isso aqui é exatamente de pagamento dessa alavancagem, o que totalizou um resultado financeiro líquido negativo, como eu tinha mostrado para vocês, de 14 centavos por cota. A despesa financeira, ó, ele vai explicar, é o resultado de pagamento de juros da alavancagem do fundo para aquisição dos ativos de Jandira e Betim. Então, a alavancagem dele está baseada nesses dois galpões logísticos, de Jandira e Betim. E existe a expectativa da diminuição da despesa financeira no segundo semestre de 2023, uma vez que trabalhamos com uma expectativa de redução da taxa de Selic. Ou seja, reduz a Selic, reduz o quê? Reduz o CDI. Reduzindo Selic, reduzindo CDI, reduz a quantidade de juros pagos. A gente vê que o saldo devedor em Jandira e Betim é 151 milhões, em Aratu 15 milhões, a taxa de emissão aqui CDI mais 2,25 e aqui IPCA mais 1,40. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, inscreva agora, deixa aquele likezão, ative o sininho e me diga aqui, você possui o LVBI na sua carteira? Se não possui o LVBI, você quer colocar o LVBI? Ou qual outro você possui na carteira? Eu, por exemplo, possuo o GGRC, XPLG, BTLG e o Bresco na minha carteira de logística. E você, o que é que você possui? É isso aí, valeu, até a próxima e fui!